Pessoal, então vamos lá iniciar o nosso curso de formação de traders, tá? Bom, nosso curso será dividido em 2 módulos, tá? Nesse primeiro módulo nós vamos pegar um pouquinho aí do contexto histórico para sintonizá-los ao mercado financeiro tal como ele é hoje, tá? Falaremos um pouquinho aí sobre o processo de criação das bolsas de valores, tá? O sistema monetário internacional que permeou aí o século XIX, o padrão ouro que vigorou entre 1870 até a Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro indexador, né? Internacionalmente, o que levou ao rompimento desse padrão, tá? As principais reuniões que ocorreram aí no período de guerras. Falaremos então sobre todos esses assuntos aí nesse primeiro módulo, tá? E mais lá no finalzinho nós vamos entrar na parte mais técnica, tá? Então a gente começa aí falando sobre a evolução do mercado global, ok? Bom, a Bolsa de Valores moderna é a fase superior aí da longa evolução do mercado global. Mercadores e traders foram desenvolvendo aí as tropas comerciais em caravanas e mercados barulhentos, até chegarem à organização do tipo aí das bolsas de valores, tá? Na Idade Média, os mercadores se encontravam somente em certos locais uma vez por ano, em feiras ou mercados, né, que eles organizavam entre si. Porém, novas rotas comerciais foram surgindo, novos continentes foram sendo descobertos, levando aí ao aparecimento de novos produtos. Cidades e populações prosperaram aí por causa desse boom nas tropas comerciais. Em grandes portos marítimos, aí nesse específico em Antuérpia, as transações começaram a se realizar diariamente em locais concebidos especialmente para essa finalidade. Esta foi uma das primeiras bolsas de valores que ocorreu em Antuérpia em 1531. Com o tempo, um conjunto de regras que já regulavam o comércio se consolidou, e essas regras aí se tornaram lei, tá? As bolsas de valores modernas são aí um importante elemento da economia global. Essa então foi a fase de intensa expansão para o comércio mundial, tá? Chegando a necessidade da criação de um sistema de controle, tá? Do tipo aí das bolsas de valores, ok? Bom, então o padrão ouro foi o primeiro sistema monetário internacional, tá? E vigorou aí entre 1870 até o início, né, da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914, ok? Então, entre 1870 até 1914, o indexador financeiro internacional era o padrão Libra-Ouro, ok, pessoal? Foi um período aí em que o Reino Unido era potência hegemônica, tá? E por sua importância aí no comércio internacional, bem como pelo desenvolvimento acelerado aí de suas instituições financeiras, ele impôs ao mundo o padrão Libra-Ouro, tá? O padrão ouro, quando Londres era o centro financeiro do mundo, tá? Aí veio a Primeira Guerra Mundial e levou aí ao fim do padrão Libra-Ouro, e posteriormente não se chegou a um acordo até a reunião realizada lá em 1944, né? A reunião de Bretton Woods, que foi realizada, né, na cidade de Bretton Woods, ok? Bom, então durante o período que antecede aí a Primeira Guerra Mundial, as moedas das principais nações estavam atreladas, pelo menos das principais nações dos países membros, né, dos países aliados, estavam atreladas à quantidade de ouro existentes aí em sua economia, tá? Bom, o período que antecede aí a Primeira Guerra Mundial, pessoal, foi uma fase muito boa, tá? Não foi uma fase ruim, não. Foi uma fase de intensa estabilidade e abertura no comércio internacional. Nesse período, novas rotas comerciais foram sendo descobertas, aí, trazendo novos negócios ao comércio, né, internacional. Essa fase foi interrompida, então, a partir da Primeira Guerra Mundial, que iniciou-se, né, em 1914. Okay? A Primeira Guerra Mundial trouxe então a interrupção do comércio internacional. Os países foram levados a romper com o padrão que vigorava até então, né, o padrão Libra-Ouro. Para quê? Para financiar aí os esforços de guerra, né, comprando armamentos, né, poderio bélico sendo expandido aí entre os países que guerreavam. Okay? As proibições às exportações de ouro, que era, né, o indexador internacional, levaram aí a criação de barreiras, né, ao comércio internacional e a deflação nas economias industrializadas. Essa foi uma fase de intensa instabilidade, tá, pessoal? Foi o período entre guerras que inspirou aí, né, o acordo, né, que foi realizado em 1944 com a reunião de Bretton Woods,
antecede aí o sistema de Bretton Woods, né? Nós temos aí entre 1870 e 1914 a libra esterlina ouro como indexador internacional nas transações comerciais, tá? Tendo o Reino Unido, né, a Inglaterra, como país hegemônico, né, no comércio internacional. Essa fase interrompe-se então em 1914 com a Primeira Guerra Mundial, ok? Durante a Primeira Guerra Mundial interrompe-se as negociações comerciais internacionais. Então a reunião de Bretton Woods ocorreu em 1944, né, tendo os Estados Unidos, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, que se torna a nação hegemônica e impõe ao mundo o dólar como um novo indexador, ok? A partir da reunião de Bretton Woods nós temos o dólar como indexador internacional. Os Estados Unidos, a partir de então, se torna supremo no campo monetário e na condução das finanças mundiais. A reunião ocorreu em 1944, tá? Quando foi estabelecido o sistema de Bretton Woods. Os Estados Unidos concordaram em fixar o dólar em relação ao ouro, e os países aliados, né, os países membros, fixaram suas moedas em relação ao dólar. Ok? Bom, outra determinação que foi estipulada, né, que foi estabelecida a partir desta reunião, foi a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Tá? Foi definido aí um sistema de regras, criando instituições e procedimentos para regular a política econômica internacional. Lembrando que os países que estavam em guerra, a partir de então, ficaram com suas economias devastadas pelas guerras, né? Então foi definido aí um sistema, né, para ajuda financeira internacional. O acordo previa também a conversibilidade do dólar em ouro, levando, como eu disse anteriormente, os Estados Unidos à hegemonia econômica internacional. Okay? Bom, então a primeira instituição, né, o Fundo Monetário Internacional, foi criado para monitorar as políticas econômicas dos países membros, né, dos países aliados, né, e ajudar aí na tarefa de manter os balanços de pagamentos equilibrados, ou seja, sem déficit persistentes, tá, sem dívidas, né, muito altas, né, ao ponto de não conseguirem aí honrar com seus compromissos. Tá? Bom, outra instituição criada a partir dessa reunião foi o Banco Mundial. Tá? Ele foi criado aí para a reconstrução das economias destruídas pela guerra, fornecendo aí empréstimos a longo prazo. Ou seja, os países saíram do período de guerras com um alto índice de endividamento, tá? Por terem aí financiado seus esforços de guerra, que ocorreu, né, entre 1914 e 1945, quando finalizou aí a Segunda Guerra Mundial. Okay? Então, com os países em débito crescente, foi criado então a partir desta reunião o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para financiar aí esses países que precisavam de recursos para a reconstrução de suas economias. Okay? Então, o Banco Mundial é em todo o mundo a maior fonte de assistência ao desenvolvimento. Tá? Aí eu abro uma aspas a título de curiosidade. O estado de São Paulo recorreu também ao Banco Mundial recentemente, em 2010, tá? Para financiar aí um projeto de recuperação de águas. Foi um empréstimo considerável, tá? Ele solicitou mais de 64 milhões de dólares. Tá? E quando um país então recorre a essa instituição, ele deve cumprir as metas estipuladas aí com ajuste orçamentário, cortes aí nos gastos públicos, né, e várias outras regras que são estipuladas aí a partir da aprovação do crédito, né, para o país que necessita. Okay? Então essa instituição concede aí a cada ano quase 16 bilhões em empréstimos aos países clientes. Tá? É uma importante instituição aí para garantir a estabilidade financeira, né, dos países que necessitam desse reforço. Okay? Bom, então as regras estabelecidas aí a partir desta reunião demorou um pouco a entrar em pleno funcionamento, tá? Uma vez que vários países adiaram a introdução da conversibilidade da moeda, que foi uma determinação imposta aí, ratificada, né, a partir dessa reunião aí de 44 lá em Bretton Woods. Aí eu abro aspas aqui para explicar para
vocês o que é uma moeda conversível, tá? Bom, um dos pré-requisitos aí para uma moeda ser conversível, o país de sua origem deve ter solidez em sua macroeconomia, tá? Ou seja, honrar com seus compromissos e manter aí os seus balanços de pagamento aí em dia, tá? Moeda conversível, pessoal, nada mais é do que uma moeda que é aceita em vários países, tá? Temos como exemplo aí o dólar e o euro, sendo então uma moeda conversível, ok? Então, voltando aí às determinações estabelecidas a partir desta reunião, os países demoraram então a estabelecer a conversibilidade de suas moedas, ok? Os Estados Unidos e o Canadá estabeleceram a conversibilidade em 1945. Os países do euro só o fizeram em 1958, ok? Bom, então a partir de 1958, com a maioria dos mercados já aderindo aí à conversibilidade, né, aceitando aí a conversibilidade das moedas, fica então mais difícil de impor controle aí sobre as transações financeiras, tá? As moedas começam então a operar com conversibilidade para fins de transações em contas correntes, ficando aí desta forma, né, difícil impor controle sobre os movimentos de dólares que ocorriam aí de maneira desregulada, tá? Bom, desta forma, os mercados financeiros aumentam então seu grau de integração e os movimentos de reservas internacionais se tornam mais voláteis, né? Ou seja, as transações de moedas se expandem, tornando aí inconsistentes, né? Instáveis, difícil de impor o controle no volume das reservas internacionais, ok? Bom, então o fim do padrão dólar-ouro ocorreu em 1971, tá? Bom, o que ficou acordado na reunião de Bretton Woods foi que todos os países agora teriam como indexador o dólar-ouro, tá? Os Estados Unidos então se comprometeu a trocar as reservas que os países tinham em dólar em ouro, tá? Ou seja, para ser mais específico, cada 35 dólares equivalia a uma onça troiana, ou 31,1 grama de ouro, tá? E os Estados Unidos se comprometeu a fazer essa troca aí com todos os países que necessitavam, que solicitassem, né, essa troca, tá? Então, quando os bancos centrais europeus mostraram aí a intenção de resgatar em ouro o máximo possível de seus inflados estoques em dólar, Nixon, ao mesmo tempo em que impunha aí um congelamento de preços e salários nos Estados Unidos, na vã tentativa aí de controlar a inflação, aí cabe uma ressalva aqui, pessoal, que os Estados Unidos, né, estava neste período concentrado aí com os esforços de trazer todos os países para o mundo capitalista, tá? Existia aí o perigo da Guerra Fria, tá? Então os Estados Unidos imprimia dinheiro para financiar aí os seus esforços de guerra, para controlar toda essa dinâmica aí em torno da Guerra Fria, tá? Então, em 71, ele impõe aí o fim do padrão da paridade ouro-dólar. E por que ele fez isso, pessoal? Quando os bancos centrais europeus mostraram aí a intenção de resgatar em ouro, né, o máximo possível de seus inflados estoques em dólar, Nixon, ao mesmo tempo em que impunha aí um congelamento de preços e salários nos Estados Unidos, porque nesse período, pessoal, existia então aquela grande ameaça da Guerra Fria. Então os Estados Unidos estavam empenhados, investindo aí pesadamente no seu poderio bélico durante esse período, tá? O que trouxe aí uma inflação considerável em seu país. Então, em 71, ele pôs fim aí ao que restava do padrão ouro, acabando com a conversibilidade direta do dólar em ouro e quebrando, né, o que havia sido acordado lá na reunião de Bretton Woods, ok? Os países então ficaram com suas reservas em dólares e a partir de 78 os países industrializados, né, adotaram o sistema de câmbio flutuante, tá? Bom, com o fim do que foi acordado na reunião de Bretton Woods em 44, né, quando o presidente Nixon em 71 impôs a quebra aí da paridade dólar-ouro, os países então adotaram a taxa de câmbio flutuante, tá? O que foi acordado, né, o que foi ratificado nesta reunião terminou oficialmente em 1973, tá? Com a adoção aí das taxas de câmbio flutuante em 1978
por parte dos países membros, tá? Por parte dos países industrializados. Aí eu abro uma aspas aqui, pessoal, para explicar para vocês o que seria uma taxa de câmbio flutuante, tá? Bom, câmbio flutuante é um sistema em que as operações de compra e venda de moeda funcionam sem interferência do governo, tá? Ou seja, o valor das moedas estrangeiras flutuam de acordo com a oferta e demanda no mercado. Neste caso, os países só entram no mercado de moedas para controlar aí o preço de suas moedas, tá? Eles fazem isso através de seus bancos centrais, tá? Eles entram comprando ou vendendo aí moedas para controlar o valor da sua taxa de câmbio, tá? E também para controle aí da sua balança comercial, ok? Bom, o arranjo monetário internacional que adotou o regime aí de taxa de câmbio flutuante significou aí uma grande ampliação no mercado de capitais internacional, tá? Houve a partir de então uma expansão aí nas transações de moedas, né? Você percebe que a partir da adoção da taxa de câmbio flutuante, o mercado de moeda começa a ficar bem mais agressivo internacionalmente, né? E começa a partir de então a se pensar em uma matriz, né, para controlar toda essa dinâmica aí, né, toda essa expansão de moeda no contexto internacional. Veja bem, ao longo da década de 80 e 90, a desregulamentação e as inovações financeiras, e também aí com a redução do controle sobre os movimentos de capitais, não havia, né, um controle sistemático aí do movimento de capitais. O mercado de moedas se expande aí significativamente com a inclusão dos países em desenvolvimento, né? Então, a partir de 80 e 90, os países subdesenvolvidos, né, ou seja, os países em desenvolvimento, entram neste mercado também com força total. E aproveitando aí a desregulamentação das instituições financeiras, eles expandem seus lucros de forma acelerada, tá? Então, esta fase foi uma fase de intensa movimentação de moedas no contexto internacional, tá? O que houve aí uma ampliação desse mercado de forma significativa. Bom, outro acontecimento histórico aí que eu acho relevante mencionar no contexto aí do mercado de divisas, né, foi o congelamento das reservas do Iraque, tá? Imposta pelo então presidente, né, George Bush, que é o pai do George W. Bush, né, o presidente anterior aí ao Obama, ok? Então, no início da década de 90, ele congela então as reservas do Iraque, fazendo pressão contrária à política ditatorial de Saddam Hussein. Ou seja, a partir do declínio, né, do que foi acordado lá na reunião que ocorreu em 44 lá em Bretton Woods, os países então mantêm suas reservas em dólares, ok? Para tentar então desestabilizar a política ditatorial, né, a política militarista, né, de Saddam Hussein, ele congela então toda a sua reserva, né, todas as suas reservas que ele mantinha em dólar, né. Bom, o principal recurso que o Iraque tem qual que é? O petróleo, tá? Então, o que o presidente do Iraque faz quando vê suas reservas congeladas pelo então presidente George Bush? Ele chama então os países do bloco europeu, que até então não tinha aí uma moeda única, né? Ainda não estava formada aí o bloco econômico europeu, né? Então ele chama esses países para negociar petróleo em suas moedas locais, tá? Ou seja, a partir dessa iniciativa, né, adotada pelo presidente do Iraque, o volume do comércio de moedas começa a tomar dimensões em escala mundial, tá? Então o volume começa a expandir de forma muito mais agressiva no mercado internacional, ok? Bom, então a criação do bloco europeu ocorreu efetivamente a partir de 1999, tá? Com 12 países europeus, incluindo Alemanha, França, Itália e Holanda. Esses aí, em especial, abriram mãos aí de suas moedas e criaram uma moeda única europeia, tá? O euro. Isso é sem dúvida nenhuma, pessoal, uma tentativa aí de se criar uma moeda monetária global alternativa ao dólar, tá? Que vem com sua hegemonia nas transações internacionais desde a reunião lá ocorrida lá em 1944, né, a reunião de Bretton Woods, a partir, né, da segunda Guerra Mundial, né. Vale lembrar também que neste mesmo período aí, a partir de 1999, a China, né, com
seu enorme mercado, começa aí a mostrar o seu poder econômico. Isso nos faz refletir aí se a moeda chinesa, o yuan chinês, será cada vez mais frequente aí no mercado financeiro. Esperamos aí para ver o que acontece aí nas próximas décadas. Bom, então a troca pela moeda euro foi aí o ajuntamento da fome com a vontade de comer dos mercados de divisas, né, do mercado de moedas, tá? O ambiente então estava pronto. Esta prática aí, junto com a queda do padrão ouro no passado, acelerou aí a ocorrência da natural paridade entre as moedas. A adesão de outros países ao bloco do continente europeu reforçou ainda mais a moeda euro e a necessidade aí, né, da criação de um grande mercado. Aí, pessoal, entramos no foco central de nossa matéria, tá? Que é o mercado de câmbio de moedas. Pessoal, agora nós entraremos mais especificamente falando, né, sobre o mercado financeiro internacional. E para isso nós vamos dividi-lo aí em 3 grupos específicos, tá? O primeiro grupo aí lida com a bolsa de commodities, tá? Foram, né, os primeiros mercados que surgiram, desenvolvendo-se entre portos e feiras, como vimos aí anteriormente, né? Os mercadores se encontravam, né, determinavam certos locais e levavam, né, cada um levava a sua mercadoria para trocar ali fisicamente, né, os bens que eles negociavam entre eles, ok? Hoje essas bolsas não negociam mais em bens reais, mas sim em obrigações para comprar ou vender certas quantidades de bens num período determinado aí, né? Quando você faz um negócio nessa bolsa, você compra com prazo determinado, com período determinado, ok? Essas obrigações surgem na forma de contratos futuros e opções, né? Em poucas palavras, pessoal, é um negócio baseado em expectativas, tá? É um mercado virtual, tá? Não existe mais um local físico. Claro que existem aí os centros de negociações e também as mesas de operações, né? Mas não é mais feito da forma que era anteriormente, tá? De maneira física, né? Trocando aí essas mercadorias, ok? Bom, o segundo grupo lida aí diretamente com a bolsa de valores, né? Neste caso se transaciona papel, tá? Mas é claro, pessoal, que não é qualquer papel, né? São papéis financeiros aí, tais como títulos, obrigações, né? E outros complexos financeiros aí que não precisamos aí se aprofundar muito, entrar muito em detalhes no tipo, né, de papéis que são negociados, tá? A bolsa de valores atual é um termômetro econômico aí que mede a temperatura da economia global, tá? E o terceiro grupo, né, que é o de câmbio de moedas. E é o que mais interessa aí para nós e vamos estudá-lo a partir de agora, ok? Bom, é possível então comprar dinheiro com dinheiro como qualquer outra mercadoria, tá? Quando compramos dinheiro, pagamos aí uma taxa ao vendedor. Simplificando isso aí, quando depositamos dinheiro no banco, né, este assume o papel de comprador e você o de vendedor. Ou seja, o banco paga juros, né, pelo uso do seu dinheiro, tá? Os mercados de moedas foram estabelecidos para transacionar dinheiro, tá? Os participantes desse mercado dão ou recebem dinheiro a uma certa taxa aí de câmbio, tá? As moedas são vendidas em formas de certificado de depósito e a partir da adoção aí da taxa de câmbio flutuante, né, as moedas nacionais começam a ser vendidas por moedas estrangeiras, né, o que significa que a partir de então o dinheiro virou mercadoria, ok? Bom, para transacionar internacionalmente, a moeda precisa ter aí uma medida de qualidade padrão, tá? A capacidade de uma moeda é medida de acordo com o grau de desenvolvimento do país de origem e também aí da sua capacidade em responder nas suas obrigações financeiras, ok? Atendendo a esses pré-requisitos, sua moeda se torna então conversível, ou seja, aceita aí em outros países, tá? Atualmente, pessoal, são 5 as moedas que participam em quase todas as transações internacionais, tá? Nós temos aí em primeiro lugar o dólar americano, em segundo lugar nós temos a moeda europeia, o euro, em terceiro lugar nós temos a libra esterlina, em quarto temos o ien japonês e em quinto nós temos o franco suíço. E esta última, pessoal, já foi considerada aí uma moeda de refúgio, tá? Devido aí aos segredos das transações bancárias que são protegidos, né, pela Constituição Suíça. E isto para muitos milionários, né, é um fator
pessoal, então entramos agora no mercado de moedas, tá? E para controlar toda essa dinâmica aí, né, foi necessário a criação